Olá, vou responder sobre Demet, sobre Janyaman e sobre o Ulusoy neste vídeo. Então fiquem aí, assistam ele inteiro, porque depois vocês não conseguem entender as coisas. Então vamos lá. Primeira pergunta que eu tenho. Vamos aqui então a pergunta: como vai, Elizabeth? Parabéns pela sua habilidade em ler e analisar as cartas. Obrigada. Eu queria saber se o Ulusoy percebeu que Malbora não é nenhuma santa. Bom, já vou te responder aqui que eu já fiz em outra tiragem. Ele desconfia, mas ele não tem certeza, tá? Que ela tem um relacionamento com a Berce. Isso ele sabe, tá? E para prejudicar a Demet. Isso ele não sabe. Também queria saber como está a energia entre Demet e Ulusoy em relação ao caso Birce e se isso está afetando a amizade deles. Além disso, Demet está gravando uma música hoje para Matt, um querido amigo dela, e a letra se refere mais ao que está acontecendo entre Demet e Ulusoy. Então vamos ver aqui o que ele acha da Birce. Se ele está prejudicando, se ela está prejudicando a Demet. Olha, o que eu vejo aqui é que ele pensa que a Demet, ela sabe resolver os problemas, ela sabe enfrentar. Ele vê nela uma mulher forte, uma mulher decidida e que ninguém para ela, tá? Aqui, a carta da autenticidade, eu vou até mostrar para vocês aqui. Ela fala sobre isso. Ela fala que a pessoa sabe se defender, que a pessoa tem como perfil esse tipo de coisa, tá? Ele vê a Demet como uma pessoa que não gosta de brigar, não gosta de enfrentar, não gosta de fazer coisas que a prejudiquem. Então, ele tem certeza que ó, ela consegue dar a volta por cima, tá? A carta da vitória vem falando que ele já sabe da força dela, do poder dela, tá? E ele mostra aqui que ele acha que ela sabe como aguentar tudo, né? Então ela não tem medo, tá? E que ela é uma pessoa muito estrategista, então ela sabe como ela vai lidar com cada situação. Às vezes ela não põe a cara, mas ela põe alguém para pôr a cara por ela. E ele sabe disso, então ele não se preocupa muito. Ele acha que a Bersin não é de confiança, então ele não se mete, ele não fala, ele não toma partido, mas ele pensa, tá? Ele sabe que ela não é flor que se cheire. Vamos ver aqui, ela quer saber se o Jan está se encontrando secretamente com Sara. Será que há um encontro secreto? Olha, existe algo aqui ainda que eu digo que não acabou, tá? Ah, mas eles vão voltar. Não é isso. Tô dizendo. Pode ser também, né? Mas aqui mostra que ainda existe uma ligação entre eles, tá? Eu vejo que aconteceram algumas coisas que afastaram eles, mas
ainda vejo compromisso aqui. Então, alguma coisa ainda eles estão ligados, tá? Não está descartado um futuro, algo que possam reatar, essas coisas, tá? Eu não descarto aqui, porque ainda tá mostrando que há alguma situação em que eles estão tentando resolver o problema, tá? Pode ser que seja da parte dela, tentando resolver um problema, achar uma solução para algo. E aqui fala sobre transformação. Talvez os sentimentos se transformem, algo se transforme e eles consigam no futuro até voltar a se entender, tá? Mas agora, por enquanto, é só suposições, porque eles precisam resolver algumas pendências ainda que tem aqui entre eles, tá? Como saiu a carta do porco espinho, eu acredito que ainda tem muitas mágoas aí para superar, tá? Mas encontro secreto eu não tô vendo com relação a algo amoroso. Eu vejo sim uma conversa entre eles se falam, tá? Vamos ver aqui a pergunta da Lourdes, que são várias, tá? Demet está muito ocupada com vários projetos, um novo sucesso em Toronto e suas músicas recentes. Como ela está se sentindo? Como estão seus níveis de energia, seu coração e sua saúde? Como estão seus fãs devotos e seus adversários invejosos? É muita coisa aqui, mas vamos ver o que nós podemos responder aqui sobre Demet, sobre essas perguntas que ela fez, tá? Então eu vou tirar uma carta para cada pergunta aqui. Deixa eu ver. Novo sucesso em Toronto. Como ela está se sentindo. Como está o seu nível de energia. Seu coração, sua saúde. Deixa eu pegar mais. Seus fãs e os invejosos. É muita coisa, tá? Mas vou responder para ela aqui uma carta para cada um. Então, vamos ver primeiro aqui sobre o sucesso e suas músicas recentes, tá? Eu vejo aqui uma estabilidade, eu vejo algo concreto e ela vai receber muitos elogios e din-din sobre esse projeto, tá? O sucesso em Toronto e as músicas recentes, tá? Então aqui ela vai receber. E como ela está se sentindo? Ela está se sentindo segura, estável, feliz e ela sente que ela está chegando onde ela quer, tá? Seu nível de energia está em movimento, muito movimento, ó. As coisas estão fluindo e ela está tentando acompanhar o ritmo de tudo, assim. Ela está muito atenta, muitos contatos em cima dela, muita gente querendo fazer publicidade e ela cobra caro, tá? Que essa não veio ao mundo para ser boba, tá? Como está o coração? Aqui ela tá tentando alinhar as coisas, tá? Os sentimentos dela, ela sente alguma coisa por alguém que não está perto, tá? Então ela tem esse, digamos, é um sofrimento, mas é uma coisa muito, para ela, muito leve, muito, isso ela tira de letra. Ela sabe que é amada, mas ela não está com a pessoa, tá? E o que fala da saúde aqui, ó, muito boa, as coisas para ela tão fluindo bem, a saúde tá muito bem, tá? E aqui com os adversários, ó, ela, com os fãs, desculpa, com os fãs, ela fala de gratidão, a carta da gratidão, ela é muito grata aos fãs que defendem ela com unhas e dentes, que estão lá, que engajam seus posts, tá? E os inimigos aqui, ó, ela tá tentando equilibrar os inimigos aí, deixando eles
nervosos, porque quanto mais eles querem que ela caia, mais ela sobe, e isso dá uma energia para ela. Então, ela sente isso, tá? A inveja tá impulsionando o Deméter cada vez mais. E é isso. Espero ter respondido. Aquela pergunta sobre o olhar do Lussói sobre o sucesso da Deméter e o olhar do Joyaman sobre o sucesso da Deméter. Então, vou separar aqui em duas linhas para ver a resposta, o que cada um pensa. Bom, aqui o Lussói mostra que ele que as coisas, ele acha que as coisas não estão muito definidas ainda, tá? Para ele ter uma opinião, né? Mas eu vejo assim que ele acha que ela passou por tantos sacrifícios na carreira, por coisas que ela lutou e que ela é merecedora, tá? Eu vejo aqui que saiu a carta da empatia, ou seja, ele concorda, ele apoia, ele acha que ela merece isso que está acontecendo com ela e tudo que ela faz brilha porque ela tem talento. Então ele pensa isso sobre ela, que ela vai se dar bem em qualquer coisa que ela faça, porque ela tem um jeito diferente de lidar com tudo, além do brilho que ela tem, do sucesso e desse jeito que ele vê nela como alguém que consegue, só por ser o que é, já conseguir abrir espaço, tá? E olha as cartas que saíram para Joyaman, tá? Olha a carta do perdão, carta do urso, aqui, tá? E a carta da liberdade. Então fala aqui, essas cartas falam para mim aqui que, né? Parece que ele não se interessa muito em ver a ascensão dela, tá? A carta do urso, vocês sabem que é ciúmes, né? Então eu vejo às vezes que ele tem um pouco de ciúmes de ver ela brilhar, ele acha que ela atrai muitos olhares, essas coisas, tá? Eu vejo que ele deseja se libertar um pouco dela, dessa imagem dela. Então, ele acha que quanto mais ela vai, mais essa imagem pode se libertar dele, seguir o caminho dele profissional sem estar ligado a ela. Então ele pensa isso, assim, sabe? Ele acha que eles deviam, que ela devia perdoar ele, que ela devia seguir o caminho dela com as coisas mais leves, assim. E eu vejo ele não tão entusiasmado assim com ela, porque parece que alguns obstáculos aí, meio que de proteção dele com relação a ela. Então ele não se entusiasma muito não, tá? Não vi que tenha feito alguma diferença para ele, assim, de ter visto isso, de ter falado, porque ele já viu que ela consegue as coisas que ela quer, ele já imagina onde ela vai chegar, tá? Olha só o que ela escreveu aqui. Prezada e respeitada Elisa. Oi, gostei. Estou realmente curiosa para saber se a relação amigável e empática entre Deméter e Lussói se mantém. Na minha opinião, eles formam um casal verdadeiramente único, com muito em comum, tanto na ascendência búlgara quanto nos hobbies compartilhados: pesca, mergulho, música e leitura. Ambos são igualmente talentosos e gostam muito da companhia um do outro. Mas a mídia e um certo grupo de pessoas os assediam constantemente com todo tipo de fofoca. Isso ainda acontece hoje em dia? Eles mantêm a amizade?
Vamos ver aqui. Será que eles mantêm a amizade? Vamos ver. Olha, aqui fala que no momento há um pequeno distanciamento, tá? Mas fala sobre coisa física. Então há um distanciamento no momento. Aqui fala sobre atividades de trabalho, esse momento mais dedicado a outras coisas. Então a gente sabe que a Deméter está cheia de coisa para fazer, né? Ela está se dedicando a outras coisas e talvez falte tempo aí para manutenção dessa amizade e tudo, tá? Aqui a carta do Riacho mostra que as coisas entre eles ainda fluem, tá? Eles ainda têm esse carinho, esse respeito e mostra que tem sentimentos ocultos, sim, tá? Eles ainda têm, eu vejo eles tentando chegar a um senso comum sobre isso que sentem e ao mesmo tempo fica um de cada lado lá sem entender, sofrendo, sentindo, às vezes algumas coisas assim, tá? Eles tinham uma proximidade muito real, eles eram muito parceiros e confidentes e falavam sobre tudo e de repente cada um foi para um lado com as circunstâncias da vida, com as coisas, tá? Ela perguntou ali se as fofocas, essas coisas que estão tentando fazer atrapalham, atrapalham, sim, né? Porque às vezes até provar que o focinho do porco não é uma tomada é complicado, né? Então eu vejo isso, eu vejo ela também tentando se libertar um pouco dessa história, porque ela quer seguir, deixar as coisas mais escondidas dela, os sentimentos dela, as coisas dela. Ela não quer que as pessoas falem sobre isso, tá? Então ela é que tá comandando tudo, assim. Então ela que decide as coisas, como ela faz, como ela quer, assim, né? Eu vejo ele muito passivo aqui na questão dessa amizade entre eles, tá? Vejo que há uma proposta aí que eles vão ter que conversar mais tarde, tá? Então eu vejo que isso vai virar assunto entre eles e pode reaproximar. Ela pergunta aqui, Elisa, tenho visto vários posts de novas séries com o Sói como protagonista. Para mim são fake. Estão reavivando antigas parceiras de tela, como se Deméter não tivesse tido química com ele. Gostaria de saber se isso faz parte de uma campanha para melhorar a imagem dele, para menosprezar a atuação de Deméter. Vamos ver se ele tem a ver com isso, né? Já virou aqui uma carta. Vamos ver se ele tem alguma coisa a ver com isso, essas postagens. Olha, ele não tem nada a ver com isso, tá? Não tem nada a ver, não faz parte dele, não tem nada disso, tá? E eu vejo aqui que, olha, tô tentando queimar ela, mas não é nada a ver com ele, tá? As pessoas estão tentando queimar ela. Tem muita gente aí que pegou ela como inimiga, como se ela tivesse feito algo para essas pessoas. Ela não fez nada, ela não se meteu na vida de ninguém, ela não falou mal da vida de ninguém. Mas as pessoas pegaram um ranço dela por coisas que ela não fez. E as pessoas acham que é verdade, e aí pegam. Mas assim, o karma vem para cada um de acordo com as suas atitudes. Então, se as pessoas
destilam um ódio contra uma pessoa, algo ruim vem na vida delas e é rapidinho, assim. Olha, porque o karma, ele é tão rápido. Assim, enfim, né? Ainda mais quando alguém não faz nada. E foi o caso dela, ela não fez. Mas as pessoas estão tentando, tem uma legião aí de pessoas tentando fazer com que a Demet leve culpas de coisas que não aconteceram. E é isso, né? Mas se ela um dia tiver culpa, o tarô vai nos falar. E o karma vem para essas pessoas, acho que só falar bobagem na internet passa ileso. Pode ver a vida dessas pessoas vira um problema, às vezes acarreta um problema que nem existia. Elas chamam a energia ruim para elas, comentando, falando bobagens. É isso, a vida é assim, a vida é um ciclo. Tudo que vai e volta. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Volto em breve com mais tiragens. Beijos, bye bye.